Estamos aqui hoje acompanhados de Pedro Rosso e Rodrigo Lopes da Docket para um episódio especial do The Hub Talks falando sobre AI. Então vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial com experts aqui em tecnologia da Docket, que inclusive já tem adotado inteligência artificial na solução que vocês usam, certo? Então, Pedro, Rodrigo, muito bem-vindos. Obrigado. Queria ouvir de vocês um pouquinho do que é a Docket e como que IA já está transformando o business de vocês. Boa, obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente aqui. Acho que eu posso começar falando o que a Docket faz, e aí você entra com a parte de AI, né? Que eu não sou de tech, então o Rodrigo vai poder dar a melhor referência aí. Bom, a Docket surgiu em 2016. A gente somos em 3 fundadores, eu, Rodrigo e o Flávio. E a ideia sempre foi em como é que a gente otimizava toda a parte de obtenção de documentos em órgãos públicos. E aí, para isso, a gente foi trazendo tecnologia a esse processo. Então, a gente surge lá em 2016, pequenininho, no Bootstrap, com uma operação que nós 3 ali conduzíamos a operação. Eu trabalhando junto com o Rodrigo part-time, o Flávio operacionalizando toda a demanda, até que a gente começa em alguns clientes, pelo contato do Flávio, que vem do mundo jurídico, e a gente vai entendendo que os clientes precisavam de uma plataforma que se conectava a mais de... A gente tem no Brasil mais de 30 mil órgãos públicos, né? Então, desde a esfera municipal, depois estadual, federal, cada órgão ali ele emite um documento diferente. Então, a prefeitura emite uma CND de um jeito, a junta comercial de outro, o cartório de outro, o IBAMA de outro. Então, quem que ajudava a organizar toda essa emissão desses documentos, que são muito utilizados em diversas esteiras que a gente tem hoje no Brasil. Então, desde a hora de fazer um financiamento imobiliário, você precisa pegar uma série de documentos para formalização, o crédito agrícola, toda a parte do real estate, que foi da onde o Flávio veio muito de construtora, incorporação, toda a parte de regularização imobiliária. Depois a gente tem toda a parte de varejo, tem a parte de saúde, tem uma série de indústrias, né, que é o que a gente fala, a gente é muito agnóstico em relação à indústria, que elas necessitam desse processo de due diligence, formalização, e foi assim que surgiu a ideia da Docket, né, que era um player de infraestrutura que conecta a mais desses 30 mil órgãos públicos, capturando essa documentação num tempo muito hábil, muito mais fácil, muito mais rápido, e dando uma melhor experiência para os nossos clientes, fazendo com que eles reduzam tempo e que eles melhorem a experiência dos clientes deles. E aí, com isso, a gente depois entra na parte ali de utilização de AI para auxiliar esse processo, que o Rodrigo vai contar um pouco mais no detalhe. Só para finalizar, eu acho que aí dentro do mundo de Legal Tech, a gente faz a jornada do VC Track. Então, a gente capta com investidores em 2017, com a Canary, depois com a Kazek. Depois, 2019, depois de pivotar o modelo de negócio em 2018, a gente capta uma extensão da Série A com a Valor e com a OneVC. E levantamos a última rodada em 2022, né? Com Nova Bra, TM3, Gerdau, Velor, enfim. Então, a gente é uma Legal Tech VC Track, né? Passando por todo o processo de fundraising. Exato. Como o Pedro comentou, é um problema complexo de se resolver, né? Então, desde o princípio, a gente soube que ia ter que utilizar tecnologia. E tecnologia, pra gente, eu sou uma pessoa de tecnologia, eu sempre acreditei que é o meio, é o veículo, nunca é o fim, né? Então, hoje, se fala muito de inteligência artificial, quando a gente tá falando aqui, tem gente que quer utilizar a inteligência artificial a todo custo e começa a achar alguns problemas, alguns desafios para aplicar a inteligência artificial, para criar um produto, às vezes é um produto que nem precisa existir, né? Cara, é aquele total AI washing, né? Isso. Então, assim, eu tenho 38 anos, né? Eu mexo com tecnologia desde os 10. Então, eu sempre fui avesso a esse tipo de coisa. Então, quando o Pedro me chamou junto com o Flávio pra gente começar, eu falei, acho que tem bastante diversão aqui, acho que tecnologia, sim, vai ajudar a gente resolver esse problema. Então, a gente investiu grande parte desse investimento que a gente levantou e de tempo, né, dos primeiros 5 anos para resolver o problema da obtenção do documento, né, que é o problema mais complexo. Enfim, sem entrar no detalhe. Só que o segundo ponto, a segunda parte do processo que a gente começou a entender com os nossos clientes era que depois que a gente entregava isso, e só por centralizar e conseguir entregar através de uma plataforma já tinha muito valor, o segundo ponto era como que a gente ajudava eles a interpretar aqueles documentos, chegar numa conclusão, extrair os dados para fazer o que deveria ser feito depois da obtenção do documento. E lá em 2018, né, a gente olhou para nossa caixa de ferramentas de tecnologia e a gente falou, como que a gente vai resolver esse problema? O que tem aqui que ajuda a gente a interpretar esses documentos complexos, né?
acho que o pessoal sabe bem como são esses documentos jurídicos, né? De cartório, prefeitura, IBAMA, não tem padrão, não tem marca d'água, é algo muito complexo. Então, foi aí que a gente entendeu que a gente ia ter que fazer um machine learning, uma aprendizagem de máquina, né? O que é o famigerado hoje na inteligência artificial. Então, muito antes do hype, a gente começou a usar essa tecnologia para resolver esse problema. Né? Então a gente começou a falar que a gente usava isso para entregar a solução. Lá em 2018 a gente falou bastante tempo com a parede, era muito difícil, ninguém entendia, as pessoas tinham medo. Só que a gente nunca desistiu disso, né? A gente sempre foi melhorando a nossa ferramenta porque a gente sabia que era a tecnologia correta para resolver o problema que estava aparecendo ali pra gente. Acho que tem um ponto interessante e curioso dessa época, é que quando você está empreendendo, está desenhando a tua estratégia de negócio, você sempre tenta entender qual que é o próximo passo da jornada do teu produto. E aí era muito nítido pra gente que fazer o processo de formalização dessas operações, a gente já estava fazendo, mas que o segundo passo era que um advogado ele gastava um tempo muito grande analisando um documento que pode ter talvez 100, 200 páginas, como o caso de uma matrícula, ou muitas vezes, por exemplo, como um contrato de junta comercial, porque não tem padrão nenhum, ou identificando qual que é a causa da morte numa certidão de óbito. Então, o questionamento na época, e aí parte disso é culpa do Rodrigo, que ele sempre falou assim, que com tecnologia dava para fazer tudo. E isso... Uma promessa perigosa. Perigosa, principalmente pro sócio, né? Então, eu falei, cara, dá pra fazer tudo o que você quiser com tecnologia. Então, tem um pouco daquele ditado que era assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez, sabe? Uhum. E a gente começou de forma bem despretensiosa ali, entendendo como que seriam os modelos que a gente ia adotar com machine learning. E aí, tem uma conjunção de destino, de sorte, que na época a gente tinha aplicado para um programa do Google em 2017 e a gente não tinha passado. O Google ele faz um programa chamado Launchpad Program e a gente aplicou em 2017 e não passou. E a gente ficou bem chateado, mas a gente é bem resiliente, tudo. Então, assim, não, ano que vem a gente aplica e vamos ver se a gente passa. E no ano seguinte a gente aplicou e a gente passou para esse programa. E o grande ponto de virada é que cada ano o programa ele tinha um mote, né? Então, um tema. E no ano de 2018, o tema era a utilização de machine learning, né? E no ano anterior não tinha sido machine learning, tinha sido um outro tema, acho que era fintech, né? E a gente aplicou pro de machine learning e a gente passou. Então teve isso também de naquele ano, quando a gente começou a estruturar a nossa área de AI, contratar data science, a gente foi acelerado pelo Google e aí teve acesso, né? Teve um paper que foi global do Google, que a gente tem até hoje, que já era um pouco dessa dinâmica do racional de como é que a gente aplica AI dentro da interpretação de vários documentos emitidos por órgãos públicos no Brasil. E a gente passou e foi uma das 6 startups selecionadas para esse programa, e isso também expandiu muito a nossa cabeça. Porque daí a gente começou a ter acesso com a rede global de mentores do Google para ajudar a gente a desenvolver os nossos próprios algoritmos, né? Até hoje a gente tem contato com o pessoal. A gente é Google Alumni até hoje por causa disso. Então, a AI que vocês desenvolveram é algoritmo próprio. Isso. Cara, muito legal. E nível de acurácia, que eu acho que é uma coisa que pega muito para os advogados, né? Talvez eu, como uma pessoa advogada, tenha esse receio até hoje. Tá, beleza, eu vou confiar, até porque o erro humano também existe, né? A questão é sempre se a AI surpassa a nossa falha humana. E como que foi superar esse desafio? Como que vocês estão hoje? A confiabilidade, ela é importante pra gente. Acho importante contar um pouco do processo, como a gente fez, né? Então, lá no começo, em 2018, era os nossos modelos próprios. E como que a gente fazia? Era um treinamento supervisionado. Então, dentro do nosso time de tecnologia, produto e engenharia, tinha advogados que sentavam do lado dos engenheiros, das pessoas ali e falavam, é assim que se interpreta uma matrícula de imóvel. Aí, criavam os modelos, criavam os algoritmos, depois... ia lá pro campo de batalha e eles voltavam lá e falavam, não, acertou ou errou. Então a gente passou muito tempo nesse processo, assim, iterando muito, até chegar num nível relativamente bom. O que aconteceu? Depois do boom de AI também, aí a gente conseguiu capturar os benefícios da AI generativa, desses modelos que estão saindo, então a gente plugou nisso e fez com que o nosso algoritmo, que já era muito bom, nosso produto que já era muito bom, já tinha um nível de acurácia muito alto, ele ficasse muito melhor.
Então, hoje, em vias de regra, a nossa acurácia está acima de 97%, o que é muito alto. Muito alto. E aí tem um problema, aí tem a questão das pessoas entenderem o que é inteligência artificial. Por cálculos matemáticos, é muito difícil que a inteligência artificial ela tenha uma acurácia de 100%. Então, a gente teve esse embate muito com os nossos clientes. Não, mas precisa ter embate, precisa ter acurácia de 100%. A pessoa não vai ter acurácia de 100%. Isso não faz nenhum sentido, cara. Então, é isso. Porque no final do dia, se é um processo feito por humano, em algum momento vai ter. E quando você entra para analisar, você vê que as taxas, às vezes, são 70%. A acurácia do humano é 70%, 80%. Então, é bem abaixo da inteligência artificial. Mas o nosso propósito aqui não é ficar brigando com o nosso cliente. A gente tá para servir o nosso cliente, levar a tecnologia para que a vida dele, né, que essas operações elas sejam feitas no menor tempo possível com uma experiência melhor. Então, o que a gente faz? O nosso produto, ele é muito mais um produto de produtividade para você fazer isso com uma experiência melhor, com um tempo menor, do que de substituir e falar que é 100%, porque não é por esse caminho assim, sabe? Então, a gente já consegue ver que a gente consegue agregar muito valor, mas sem substituir e, né, fazendo com que uma pessoa consiga fazer mais operações, por exemplo. E acho que tiveram 2 aprendizados. A primeira coisa foi que durante um bom tempo, antes de entrar no Hype AI, os clientes confundiam muito o OCR com o que a gente fazia, né? Então, se você olha para o nosso stack lá hoje de tecnologia, a gente tem um diferencial muito grande que são os nossos algoritmos. Então, o documento ele é processado numa esteira, né? Então, tem uma parte que é a visão computacional, que a gente é muito bom, né? Eu aprendi, o Rodrigo... Eu até fico mais em vendas, tá tendo que saber isso, ele me ensina, entendeu? Porque o que acontece? A gente já foi em clientes falar, não, a gente vai fazer uma POC da Docket com o Google. Aí com o CR do Google. Aí quando o cliente fala isso, eu fico muito feliz. Porque se você pegar uma matrícula de imóvel e jogar direto no OCR do Google, vai retornar horrível. Porque você tem que fazer todo um pré-processamento daquele documento. Às vezes a página vem de ponta cabeça, você tem que ir lá desvirar a página, ou tá fora de ordem. E aí você tem que tirar os cabeçalhos, tem que tirar as assinaturas, os carimbos. Então, você tem que preparar aquilo para você passar num OCR. Aí o OCR tem um monte bom de mercado, inclusive o do Google. Mas são vários processos para a gente chegar numa conclusão e numa acurácia de 97%. Então, a visão computacional é um processo, o OCR é outro. Tem mais algumas coisas. Tem mais algumas coisas que a gente faz que a gente não abre, né? Que é aí o segredo da Coca-Cola, mas o nosso propósito é fazer com que aquele documento ele seja interpretável em menos de 1 minuto com um resultado muito alto, né? E esse acho que é um ponto importante e então a gente conseguiu moldar bem essa questão de isso não é uma OCR, isso é uma AI mesmo. E aí teve um fator que eu acho que era legal trazer, que é um pouco da jornada que a gente viu acontecer isso bem de perto, assim, né? Então a gente tá lá desde 2018... entendendo como que a gente desenvolve algoritmos proprietários para interpretar o documento que a gente emitir. Aí vem todas as AI generativas a partir de 22, mas acho que foi a partir do ano passado que a gente consegue tangibilizar muito, né? ChatGPT, o Gemini, outros tipos de LLMs. E aí, só para vocês terem ideia, assim, coisas... bom, a gente processa mais de 300 tipos de documentos que dão uma variação enorme de possibilidades de eles serem emitidos. Mas a gente tinha se especializado em um documento, que era a matrícula de imóvel, porque é o documento, teoricamente, que a gente elegeu ali, talvez o mais complexo da gente conseguir trazer algum algoritmo para ele, e muito utilizado, né? Muitas operações dependem da matrícula. E aí, a gente demorou quase que 4 anos, né, para conseguir entregar um produto com essa acurácia. Mas aí quando veio os LLMs, a gente tinha uma fila de documentos para colocar. E os LLMs exponencializaram muito essa curva de tempo. Então hoje, basicamente a cada 2, 3 meses, a gente vem colocando um documento com um algoritmo proprietário nosso. Muito mais, acho. Muito mais, muito né? mais documento, É muito mais, depende, porque os documentos têm os níveis, né? Tem documentos que são simples, tipo um RG, por exemplo, uma CNH, um documento simples, né? Aí a gente, como o Pedro falou, a gente tem 300 tipos de documento e tem níveis de complexidade, de dados, então a gente foi entendendo e classificando isso, então desde o mais simples até o mais complexo. A gente escolheu começar pelo mais difícil, né? E depois ficou mais fácil, né? Porque a tecnologia
evoluiu, os documentos também depois eram mais simples. Mas ainda assim a gente interpreta documento complexo. Tipo, uma alienação fiduciária ou uma certidão de penhor. Ainda é um documento mais complexo. Não é simplesmente os dados organizados igual uma certidão de nascimento ou um RG, uma CNH. Mas o ponto que é interessante disso é que aí a gente colocou a matrícula, daí no começo do ano a gente coloca uma AI específica, então cada documento tem seu algoritmo ali, né? Então, dentro dessa esteira, a gente olhou para a certidão de penhor e de alienação fiduciária, que são documentos super importantes para a parte de compra de grãos ou de liberação de crédito agrícola. Aí a gente colocou certidão de óbito, porque é muito importante saber a causa da morte para a liberação do seguro prestamista. Depois a gente colocou contrato social, então a gente agora também consegue analisar em 30 segundos toda a parte de firmas e poderes, para saber se a pessoa que consta no contrato social é aquela que pode de fato assinar o contrato. E a gente tem uma fila de documentos para ir colocando também. Então, você vê como assim, o que começou pequeno, hoje já tem uma aplicação absurda e que basicamente todos os documentos que a gente opera vão ser possíveis você utilizar a nossa AI para analisar em menos de 30 segundos essa documentação. E só para finalizar, que foi um aprendizado que acho que é importante compartilhar, essa questão da acurácia que você trouxe, Isa, a gente viu muito assim, aonde está o diferencial competitivo? Está na usabilidade do produto. Então, sempre é importante ter o advogado no loop, é sempre importante ter o humano no loop, ele precisa participar do processo. Então, no momento que a gente está na curva de adoção de AI, até em fatores assim, onde a gente está na humanidade, o humano ele precisa participar do processo. Daqui, talvez alguns anos, você consiga orquestrar todas essas esteiras quase de forma 100% automática, semi-automática? Talvez sim, a gente não sabe para responder. Mas hoje, se você coloca um produto que o humano não participa, a curva de adoção ela vai ter alguma penalidade. Foi isso que a gente aprendeu. Então, a gente investiu muito em UX para não só ter melhor acurácia, porque não é só sobre a melhor acurácia, precisa ser fácil de usar. Então, nosso produto hoje, o que o Rodrigo vem fazendo é pixel no detalhe, né? Não vou falar pixel perfect porque tem mas assim, é melhorar muito a usabilidade. Esse pra mim, pra gente é muito diferencial, sabe? Mas essa questão da acurácia, ela chega a ser curiosa, porque tem uma pesquisa do César Hidalgo que resultou num livro que tá publicado, é aberto, e ele tem inclusive a mesma apresentação desse livro em pequenos episódios, vídeos de 3 a 5 minutos no YouTube, dá pra assistir em formato de aula, é bem legal. Chama How Humans Judge Machine, então como humanos julgam máquina, e através de vários casos de uso ali diferentes, então tipo o problema do trem, né, se vai para cá, se vai para lá, a pesquisa foi chegando à conclusão de que os humanos julgam as máquinas diferente do que nós julgamos outras pessoas. Então, nós observamos pessoas através da intenção. Então, qual que era a proposta, qual que era o propósito da pessoa quando ela estava fazendo X tarefa ou tomando X decisão. Já as máquinas a gente julga por resultado. Então, às vezes a máquina chegava no mesmo resultado que uma pessoa, mas como a gente não conseguia calcular a intenção que a máquina teve, o julgamento, né, o juízo de valor que se faz da máquina é muito maior. Por isso, talvez exista essa tendência, inclusive nas tecnologias que a gente oferece hoje, de falar, olha, mas eu quero uma acurácia de 100%. Você fala o óbvio, né? O seu ser humano não tem 100%. Mas é justamente por isso, porque a gente julga os humanos diferente do que nós julgamos as máquinas. Mas é muito legal ver que vocês fizeram esse movimento que muitas pessoas têm feito, muitas empresas têm feito, de falar, olha, a IA ela não vai substituir os advogados, não vai substituir humanos, não vai substituir pessoas juristas. Nós vamos trabalhar aqui em cocriação, e essa ideia de enxergar como um ferramental é muito incrível, porque as pessoas ainda estão nesse processo, né? Tô adotando, tô chegando lá, e vamos assistir também algumas migrações de trabalho. Vocês já fizeram isso aí com essa galera que fez a criação supervisionada, né? Então, cada vez mais vamos ter mais trabalhos de supervisão, head teams e por aí vai, que são muito importantes. Aí, eu também fico um pouco na dúvida, e acho muito legal a sua visão, Rodrigo, disso, de a gente avaliou se era necessário, se era isso que precisava, porque tem essa hype, e aí acabam muitos departamentos, muitos escritórios vão entrando nessa, será que eu deveria desenvolver o meu próprio modelo? Cara, às vezes você não precisa do seu próprio modelo, às vezes já tem um modelo incrível desenvolvido aí no mercado, compra, faz uma API, tem N soluções que podem ser adotadas, você não precisa passar mais 4 anos
desenvolvendo o seu próprio modelo aí. Esse caminho sofrido que é ficar desvirando página, procurando melhor OCR, né? Um caminho tortuoso, mas que fico muito feliz que valeu super a pena pra Docket. E, cara, parabéns aí pelo trabalho de vocês e não só pela disrupção com IA, mas pelo excelente uso, que tá sendo muito difícil, mas necessário aí, não só no mercado jurídico, como no globo todo, né? Sim. E por evitar o AI washing, a gente viu. Eu tenho uma visão de tecnologia. Eu trouxe um princípio meu aqui, um valor que eu acredito, né? Que tecnologia é meio, né? Fim. Eu tenho um outro que a tecnologia, quando ela chega, ela dá uma assustada. E a gente passa, a cada 10 anos, mais ou menos, emerge uma tecnologia nova, né? Então, alguns anos atrás, surgiu a internet. E hoje, a internet é transparente. A gente tá aqui nessa sala, entrou aqui da internet. A gente, antigamente, eu já tô mais pros 40 do que pros 20, tinha modem discado, ficava no telefone de fio, né, ocupando ali. Então, assim, quando a internet chegou, também assustou. E tudo que a gente fala de inteligência artificial hoje, há 20 e poucos anos atrás, também causou uma bagunça, né? Depois veio o celular. O celular mudou também. As coisas foram pro celular, né? Hoje em dia, as coisas têm que caber no celular. Todo mundo tem um computador na mão. Depois veio o serviço de nuvem. O serviço de nuvem também barateou muito, proveu infraestrutura. Então, um monte de empresa de tecnologia nasceu por causa desses serviços, né? A própria inteligência artificial roda em cima dessa infraestrutura, desse serviço de nuvens, né? Sem isso, não seria possível. E hoje a gente tá nesse momento aí de 2 anos para cá que emergiu essa tecnologia nova. Tá todo mundo ainda meio o que vai ser, o que não vai ser, mas como eu já passei por várias ondas e sou de tecnologia, para mim é um processo normal, assim, mas a tendência é que uma terça-feira à tarde. Daqui a pouco vai estar tão no nosso dia. E assim, a gente já vem utilizando machine learning, tipo, quando você fazia pesquisa no Google há alguns anos atrás, aquele autocomplete do Google já era inteligência artificial. É que hoje tá mais óbvio, né? Tem mais casos de uso, mas é uma tendência normal. Não, muito, muito... É muito legal ver pessoas que enxergam, e eu acho que aí quem é da área de tecnologia é até mais fácil, né? Os juristas, eu acho que por natureza, pela forma como o direito a gente tem uma visão muito reativa de tudo, né? É uma ciência retardatária por natureza, né? A gente espera as coisas acontecer, tenta prever alguns problemas aqui, a gente está tendo esse desafio agora com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e com regulamentações. Isso. Os debates são necessários, pensar isso é necessário, mas ao mesmo tempo é um exercício do abstrato, né? Pensar um pouco, ver o que já deu errado, ver o que pode dar errado, e aí a gente vai aos poucos se moldando, mas também sem grandes receios. É muito legal que a gente esteja desenvolvendo essas áreas. E eu tenho bastante advogado que me segue, né, nas redes sociais, e aí o que eu tenho falado, volta e meia vem essa pergunta, falando, putz, mas e aí, devo me preocupar com inteligência artificial? Eu acho que assim, eu realmente acredito que o setor jurídico ele vai ser muito impactado pela AI. Por várias razões. Tem um volume de dados absurdo, você tem um volume de processo no Brasil absurdo, então não tem o porquê. Para mim é igual a medicina, assim, vai ter um impacto muito grande. Tem que entender, isso não é bicho de 7 cabeças, então o advogado vai entender, vai pesquisar, vai fazer uma imersão, vai saber como você vai trazer, num primeiro momento, você só vai ter ganhos de eficiência, de produtividade, e é uma área que sim, que eu acho que de fato, se você olha para os relatórios apontando, inclusive fora do Brasil, né, você pega, saiu uma pesquisa ano passado da McKinsey, que gerou uma polêmica lá fora, falando sobre as áreas mais impactadas, que legal número 1, da própria da Harvard Business Review, saiu também uma matéria. Tem muito ali saiu um relatório esse ano da Stanford Law School falando, a otimização de contratos com AI, litígio com AI. Então você tem muito caso de uso num setor que ele já tem um TAM enorme. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, sobre o potencial das legal techs. Tem muita oportunidade. E a AI, ela vai ser um enablement disso. Ela vai possibilitar se destravar muita coisa, né, através da utilização de AI no setor jurídico. É isso que eu acredito. Então, o que a gente vê
os departamentos jurídicos, os advogados, em sua maioria, já querendo entender mais, já com uma agenda de como é que eu uso AI no meu escritório, como é que eu uso AI no meu departamento jurídico, que não é o AI washing, porque de fato é um volume de dados de um trabalho que a AI pode potencializar de forma absurda. Então, assim, isso eu acho que é importante colocar. Eu não acho que é como outros departamentos que talvez falem assim, eu tô tentando achar um caso de uso para trazer AI numa vertical. Não. O setor jurídico, legal, para mim é inquestionável o impacto que ela vai ter. Então, ou lute ou entenda, né? Então, assim, minha sugestão é tente entender. Eu tenho uma terceira crença que é o seguinte, a tecnologia ela também não regride, não volta. Então, a gente, né, agora tem o Uber, não volta mais, é só táxi, tem o Uber, o mundo é daqui pra frente, né? Tem o computador, não volta pra máquina de escrever. Então, a gente tem que entender também que a tecnologia vem e é dali pra frente, dificilmente vai voltar a ser como era. Então, tem esse período de entender o que tá acontecendo, de transição, mas entender que as coisas elas continuam numa mudança constante, né? E o que é inclusive um desafio da tecnologia, né? Porque uma vez que alguém fez, tá no mundo, é quase impossível de tirar aquilo. É impossível, praticamente. E tem a tese, né? Já existe a primeira startup que vai ser um unicórnio e vai ter só 3 pessoas trabalhando, né? Porque o que você tem de low code, tem um site que chama, em inglês, né? There's an AI for that, né? Tem uma AI para isso. Então, assim, se eu fosse advogado, eu já ia pesquisar muito essas coisas. E como a gente conhece muitos advogados, ó, tem um monte de advogado trabalhando na Docket, tem muita coisa já que você consegue trazer aplicações práticas pro dia a dia. Então, acho que é um caminho sem volta aí. Cara, muito bom que você mencionou essa necessidade aí de se informar, de entender. A gente também acredita muito que é por esse caminho, não adianta muito resistir. A gente tem mais aqui a aceitar e tentar compreender essas novas ciências, novas tecnologias. É inclusive por isso que o Vita Class oferece o Maestria, que é nosso curso específico para inteligência artificial. Ali, desde os fundamentos, a gente traz os nossos especialistas de tecnologia para falar sobre pensamento computacional, como são os modelos de IA, como que tudo isso funciona. Porque, né, a gente está agora muito na IA generativa e LLMs, mas tem uma série de outros. Talvez vocês já tenham até utilizado dentro da Docket outros modelos que às vezes fazem muito mais sentido para o seu negócio e você nem conhece. Sim. Até ali a parte de como fazer prompts não enviesados, que é, nossa, um perigo grandíssimo. E discussões sobre governança, que são esses outros problemas, né? Como é que a gente vai começar a pensar o mundo agora sendo influenciado por essas tecnologias. Então, fica o convite aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, conhecer um pouco mais sobre o Maestria. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, porque é o nosso curso para preparar as pessoas para isso. Eu acho que não tem mais resistir este universo. Não há caminho para voltar. Queria agradecer demais a presença de vocês, Pedro, Rodrigo. Foi um prazer bater esse papo aqui com a Docket. Inclusive, já fica o convite para vocês voltarem, porque a conversa aqui foi muito produtiva. E para você que nos acompanhou até o final, muito obrigada e até o próximo The Hub Talks.